Tudo bem com você? Senti vontade de conversar com você nesse momento de uma forma informal. Não tenho nenhum roteiro pré-estabelecido na cabeça, mas tenho algumas ideias que estão circulando na minha mente e que eu resolvi verbalizar com você nesse nosso encontro, nesse nosso momento, o Ichigo Ichie da vida Ikigai. E é sobre a vida Ikigai e o tal que me motivou a estarmos juntos. Então, se você também, nesse momento, viu que eu estou ao vivo e entrou na nossa conexão virtual, então é porque nós estamos em sintonia. Então, eu estava pensando assim, né? Porque é muito difícil, eu vejo por mim, né? Que é muito difícil você caminhar na vida hoje com o tal. E aí, eu fui um pouco mais abrangente em função de ver o tal na linha do tempo. Porque o tal, ele é atemporal. Ele existiu, ele existe, ele existirá. Independente do processo da evolução, da tecnologia, do nível de consciência, da humanidade como um todo, o tal, ele é imutável, ele não muda, ele não se adequa, ele não evolui e também não fica ultrapassado. Ele é o fio que permeia o tempo de forma imutável e inalterável. Então, se você, neste momento, com a vida hoje, como ela está, que você entra no YouTube para ouvir uma música, ou para assistir a live, ou o vídeo de um amigo que está falando alguma coisa importante, está compartilhando alguma coisa importante, eu tenho observado que há uma grande, uma enorme, né, intersecção de... Me leve no bom sentido, tá? Por favor. Mas existe uma grande intersecção entre o que você quer assistir e o que você tem que ver em função de meios para ganhar dinheiro. Só meios para ganhar dinheiro. Como você ficar rico, você quer 1 milhão, como é que você vai ganhar dinheiro? Eu vou te ensinar o segredo para que você multiplique o zero e transforme em N zeros. Né? Então, a demanda é muito grande. E no tal, isso tem uma palavra, ganância. E hoje em dia, o karma maior, né, que nós temos que vencer, que na verdade é o tributo que você tem que pagar para realizar o tal hoje, é vencer a ganância. Porque quem está no controle hoje é o dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você tem, você pode. Mas se você não tem dinheiro, você não tem, você não pode. E isso não é tal. Porque com dinheiro ou sem dinheiro, se você tem tal, você tem tudo. E você pode tudo. Você é tudo. E viver o Ikigai, a vida Ikigai, propriamente dita, é viver na consonância do que você é com o que você faz. E se você entende a profundidade do que você é com o que você faz, você vai entender que tem uma única palavra que define isso. Tal. Então, se você tem tal, você tem a ação correta. Se você tem a ação correta, você está vivendo em consonância do que você é. A forma como você se expressa nesse mundo. A forma como você ganha a vida nesse mundo é o Ikigai. Porque é a ação correta com a qual você vai caminhar na linha, no caminho horizontal, para poder ter mérito para seguir o caminho vertical, que é o tal. Então, antigamente, o homem, né, logo no início da jornada, quando o homem, né, abriu a consciência e viu que não, a vida não era só um caminho horizontal,
e ele tentou buscar algo mais do que um caminho horizontal, que seria nascer, crescer, se formar, construir uma família, sustentar a família e morrer. Era essa a história, o caminho e a trajetória de uma vida mundana. Mas aí a consciência do homem mudou, despertou, e ele falou, não, deve ter algo mais. E foi aí que ele se recolheu e começaram os primeiros momentos, né, da elevação espiritual através da força própria, onde ele sentou e ficou meditando, quer dizer, meditando. Mente em ação para perceber algo que, se ele não fizer este recolhimento, essa serenidade e fechar os olhos para o mundo, ele não vai perceber. Que é um processo do mundo dentro. A partir do momento que ele fez isso, com a força própria, então ele começou a perceber coisas, e aí então a humanidade começou a evoluir ao nível espiritual. Então, no primeiro momento, o homem se recolhia e deixava a sociedade. No segundo momento, o homem ele ficava na sociedade e não se recolhia, no sentido de que ou ele cuida da sociedade, ou a sociedade se extingue. Por quê? Porque se todo mundo se recolhe para a espiritualidade, então como que vai haver o processo de evolução espiritual se não há mais sociedade? Então a sociedade é fundamental para o processo da elevação espiritual, porque é o meio da reencarnação onde o espírito vem para esse mundo para se aprimorar e realizar o tal, realizar a sua vida Ikigai. E olha como as coisas começam a tomar mais forma e ficarem mais claras. Mas chegou um terceiro momento que a mente humana pensou assim, mas se todo mundo fica na sociedade, mantendo a sociedade para que poucos possam se elevar espiritualmente, então, qual o propósito do tal nesse momento? E aí o homem, na sua força pessoal, do esforço próprio, ele pensou e viu que, para alguns conseguirem a verticalidade, a maioria tinha que ficar na oscilação, que é a vida yin e yang, que é a vida horizontal, a vida mundana, aonde hora você tem, hora você não tem, hora você pode, hora você não pode, hora você está doente, hora você está saudável, hora você está feliz, hora você está triste. Existe uma onda na vida horizontal. Porém, na vida vertical, não existe mais oscilação, porque você pegou o caminho do meio, então ter ou não ter não existe. Estar feliz ou estar triste não existe. Estar doente ou saudável também não existe. Tudo desaparece. A face e o dorso desaparece, porque a verticalidade, que é o caminho da ascensão, o caminho do meio, te tira da ondulação. E aí é o que chama de caminho virtuoso, o caminho do meio, que é o caminho do tal. Mas, hoje, o tal, ele está se manifestando no mundo de uma forma muito mais aberta. Eu não vou me aprofundar, porque, como eu disse no começo, agora é um encontro informal. Né? Um encontro informal, estou mostrando um pouco do meu mundo para você. Estou com uma roupa de treino de Xin Yichuan, que eu gosto muito de treinar Xin Yichuan com essa roupa. Ali está um pouco do meu altar. Aqui está o meu estúdio de mangá, onde eu falo os segredos do mangá. Por quê? Porque segredos do mangá é revelar para você o que não está sendo dito. A minha formação é impressionismo. E eu tenho muitas coisas para revelar para você sobre os segredos do mangá, os segredos do desenho, propriamente dito, do cartoon principalmente. Mas tudo isso que eu estou falando é tal. E eu vou concluir assim. Como o tal está no mundo, hoje não há mais segredos. O tal ele está revelado, porque hoje você liga, né, a televisão, ou você vai numa livraria, ou você entra no YouTube, e sempre tem muita coisa que antigamente era segredo. Até o próprio The Secret, né?
deixou de ser o The Secret e passou a ser um longa. E agora todo mundo conhece o segredo hermético. Então, hoje o tal, eu vou te falar o que é importante você saber, independente de ser um encontro informal ou não entre eu e você neste momento. Para que o tal cumpra o propósito e para que a sociedade não pague o preço para que alguns cumprem o propósito, então, hoje o tal, ele é um conhecimento que você tem que colocar nos seus pés e caminhar na sua vida, na sociedade. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. E até breve, até daqui a pouco eu volto, talvez não de uma forma informal, mas vamos ter mais um Itigoitie para continuarmos o nosso processo de entendermos a vida Ikigai. Você pode seguir a gente no nosso canal, no YouTube, que é Ikigai Life, Vida Ikigai, do canal Velze Moreski, ok? E a gente se vê em breve. Matanê? Matanê.